So guys, a gente vai falar da regra do produto. O que é a regra do produto? A regra do produto é uma regra de derivação que lhe diz como derivar quando eu tenho um produto entre duas funções. Aqui é a versão geral. A gente imagina que isso aqui seja uma função e que isso aqui seja outra função. Perceba que nós temos um produto, uma multiplicação, uma função vezes outras. Quando você quer derivar, que tem uma linha indicando a derivada, quando você quer derivar um produto, você vai usar o que? A regra do produto. O que a regra do produto diz? Ela diz que você vai pegar a primeira e derivar. Então você deriva primeiramente a primeira, deriva, coloque a linha aqui indicando derivada. E a segunda você vai repetir, você não vai derivar a segunda, vai repetir. Mas agora a primeira que antes você derivou, você vai o que? Repetir. E a segunda que antes você apenas repetiu, você vai o que? Derivar. Então, na regra do produto, cada um tem uma vez de derivar e uma vez de repetir. Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e derivar a segunda. Vamos aos exemplos. Imagine que eu queira derivar essa função aqui. A função. Aqui eu tenho x ao quadrado, exponencial e exponencial de x. Perceba a linha aqui indicando que eu quero derivar. E perceba que eu tenho duas funções. Aqui eu tenho duas funções, uma ao lado da outra. Como eu tenho duas funções, uma ao lado da outra, significa que entre elas eu tenho um produto. Já que aqui no meio não tenho mais, não tenho um menos. Então, o que eu tenho entre elas é um produto, ou multiplicação, como queira chamar. Então, para derivar, a gente vai usar a regra do produto. Então, a gente não deriva como, entre aspas, certo? Que alguns chamam de direto, a gente não deriva direto, que seria assim. Deriva esse, que é 2x, e deriva a exponencial, que é a própria exponencial. A gente não faz isso. Como é produto, a gente deve usar o que? A regra do produto. Pela regra do produto, o que a gente faz? Pega esse primeiro e deriva. Qual é a derivada do primeiro? 2x. Por quê? Porque nesse primeiro é uma potência e derivando... Potência deriva-se como? Pega o expoentezinho, tá? Pega esse expoente aqui, joga para frente, tá aqui ele na frente, e diminui 1. Então você tem 2, quando você subtrai 1, dá quanto? Dá 1, mas esse 1 a gente não costuma colocar, ok? Então só explicando aí rapidinho a derivada do primeiro, ok? E vamos voltar para a regra do produto. Como é um produto, deriva o primeiro, está aqui. E o que faz com o segundo? Repete. Então a gente repete o segundo. Mais de onde? Por que mais? Porque a regra do produto tem um tal de um mais aqui. E como a gente continua? Depois desse mais, repete o primeiro, que é x quadrado. Eu vou repetir, eu não derivo, eu repito. A gente repete. E é a vez do segundo derivar. O segundo é esse, é uma exponencial. E a derivada da exponencial é o que? É a própria exponencial. Pronto, nós acabamos de derivar. Usamos uma regra do produto. Porém, aqui, essa expressão que já é a derivada, a gente pode dar uma organizada. A gente coloca um igual alinhado aqui e podemos organizar. De que maneira nós podemos organizar? A gente pode organizar da seguinte maneira. Perceba esse mais. Quando nós enxergamos o mais, significa que aqueles elementos separados pelo sinal são o que a gente chama de parcelas. Então eu tenho uma parcela e eu tenho outra parcela. Perceba que em cada parcela nós temos coisas multiplicando que se repetem. Aliás, coisas multiplicando a gente chama de fator. Então, perceba que eu tenho um fator exponencial bem aqui,
E nessa outra parcela, eu também tenho um fator exponencial. Então, quando eu tenho fator que se repetem, ou seja, que é comum às duas parcelas, a gente coloca em evidência. Mas se a gente olhar essas duas parcelas, a gente vê outro fator que está se repetindo. A gente tem um fator x aqui, e x quadrado, só lembrando que x quadrado é o quê? X quadrado, vou colocar aqui, x quadrado é x vezes x. Então esse x quadrado, eles são dois fatores com quem? Com o x. Então, significa, aqui eu tenho x e aqui também eu tenho x. Então, x também vai para a evidência. Na evidência, eu abro parêntese. Em cada uma dessas parcelas, a gente vai repetir sem os fatores que foram para a evidência. Esse 2 foi para a evidência? Não. Repete. O x foi para a evidência? Sim. O exponencial foi para a evidência? Sim. Mas o x quadrado, lembrando que x quadrado é x vezes x, são 2x multiplicando, e apenas um foi para evidência, então fica só um. A exponencial foi para evidência, ok, não tem mais ninguém aqui, e a gente fecha parêntese e finaliza.